Eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós falamos sobre bilhões e números, e talvez seja a nossa forma de dizer como é grande a criação de Deus e como o nosso Deus é sábio e poderoso. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, atrai os nossos olhares para Ti nessa manhã. Que a Tua criação e a palavra de Deus possam testemunhar nesse momento da grandeza de quem Tu és. A Tua bondade, o Teu amor, o Teu poder, a Sua sabedoria, o grande plano de salvação. Tudo que o Senhor deseja nos falar essa manhã, ó Pai. Que o Senhor fale através da Sua palavra. Fale, ó Pai. Me usa nessa manhã, abra os nossos corações, para que nós possamos sair daqui transformados, maravilhados, e que possamos fazer 100 bilhões de canções, demonstrando a nossa gratidão e amor a Ti, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso. Quando a gente vai ler Gênesis, a gente precisa entender a complexidade do livro que está nas nossas mãos. É verdade, a crítica moderna ela aponta vários outros autores, pessoas que pudessem, de alguma maneira, melhorar o texto, editar o texto e acrescentar o texto de Gênesis, não só de Gênesis, todo o Pentateuco, mas as próprias evidências internas do Pentateuco e do livro de Gênesis, né, elas vão apontando para um autor em comum. Provavelmente a gente pode atribuir isso a Moisés, você já deve ter aprendido isso na escola dominical, lá na sala Kids, que você participou há muitos anos atrás, talvez. O próprio Jesus, ele ratifica isso que nós estamos dizendo, ao atribuir tantas vezes os Pentateucos, os escritos, como os livros escritos por Moisés. E é verdade que, ao longo dos anos, né, e na história da humanidade, a humanidade tentou descobrir de onde nós surgimos, para onde a gente está indo, quem criou essas coisas, como as coisas chegaram dessa forma que está, e a gente procura, olhando para o passado, tentando descobrir assim, essa força, alguma coisa que dê sentido para a nossa vida agora. Há muitos livros e outros povos já trabalharam a ideia do Gênesis, da criação, da origem de tudo, né? O próprio Gênesis babilônico, né, fala da criação do cosmos como um conflito entre divindades, né? A própria história de Marduk conta que como essas divindades, né, venceram uma grande divindade do caos e das águas, e quando esse corpo dessa grande divindade foi partido, né, repartido, se deu origem às coisas que nós conhecemos. A mitologia antiga, ela tem várias maneiras de explicar, e é por isso que quando você começa a estudar Gênesis com maior atenção, ou a criação com maior atenção, você vai encontrar outros povos de outras tradições e outras épocas tentando contar histórias semelhantes à nossa. A criação do mundo, o surgimento da primeira humanidade, a ideia do dilúvio, né? Quem já assistiu aqueles programas lá da Discovery History, né? Aí tem várias teorias, né, para como que as coisas chegaram aqui, entre elas a própria ideia da evolução. Talvez você já teve contato com isso alguma vez, você vai estudar isso na faculdade ou na escola, e também a doutrina ali, o ensino, né, a teoria da evolução também vai tentar dizer como todas as coisas foram criadas, como elas chegaram no lugar que vem, de onde o homem surgiu, né?
e a gente vai ficar viajando quantos anos tem as estrelas, o nosso planeta Terra, as condições perfeitas para isso. Então, olhar para Gênesis também é olhar para isso. É a gente tentando entender como que a gente chegou até aqui. Mas o Bruce Waltke, ele fala uma coisa que é muito interessante, que diferente do livro de geografia, de matemática, um livro de ciência, Gênesis tem como alvo algo didático e simples diante dos nossos olhos. Gênesis tenta comunicar para a gente de maneira artística aquilo que Deus fez na eternidade. O narrador, ele usa a batuta do tempo, o maestro usa a batuta para formar as coisas, como uma aranha vai tecendo uma teia. Pensa na coisa artística que é você olhar para uma teia de aranha, e aí você vê ali a aranha tecendo, fio a fio, aquela grande obra de arte. Talvez a gente esteja acostumado com números, com geometria, com coordenadas, mas quando você olha para o texto de Gênesis, você precisa ler ele de maneira artística, como se o Deus, o Criador, o grande artista de todo o universo, de céus e da terra, estivesse escrevendo uma história para nós. Então, eu quero que você entenda, não é que falta lógica no livro de Gênesis, é que a lógica de Gênesis é outra. É a lógica do Deus Criador que está revelando a sua história por meio de uma história que é contada. Palavras, formas, imagens, exemplos, são todos eles usados ao nosso favor para ver se esse coração nosso possa ser despertado para uma realidade que vai além do visível. Porque é isso, quando nós fazemos ciência, nós estamos olhando para aquilo que é visível, para aquilo que pode ser quantificado, mas quando nós estamos olhando para a Bíblia, nós estamos fazendo teologia, nós estamos desejando enxergar com o olhar da fé. Não que não seja material, é material, mas a lógica é uma outra lógica, coordenada pela batuta de Deus, se você pode usar essa expressão aí. Olha só, antes disso eu também preciso fazer, antes da gente entrar no texto, preciso fazer algumas considerações aqui que vai guiar todos os nossos estudos e exposição. A primeira coisa é que quando a gente estuda criação e fala sobre ciência, nós não estamos colocando uma coisa contra a outra, tá bom? A ciência tem a sua maneira própria de ver as coisas e de nenhuma maneira aqui a gente vai falar de ciência, né? Como os cientistas modernos, tá? Porque eles estudam coisas diferentes. A ciência trabalha com coisas que se vê, matéria física, né? Mas o tema, o relato da criação de Gênesis é Deus, e isso a ciência não pode explicar. Como disse o outro, né? Ninguém explica Deus. A ciência, muito menos, pode explicar Deus. A ciência pode explicar as coisas que Deus criou, as coisas que se vê, as coisas que a gente consegue pegar. Mas a gente está falando de uma perspectiva teológica aqui, é necessário que a gente faça essa daqui, a leitura correta, senão a gente vai querer ficar explicando as coisas pelas perspectivas teológicas e vai querer dizer um tanto de coisa que a gente às vezes não consegue quantificar. Então, a ciência tem a sua visão sobre a criação, nós também temos a partir das Escrituras aqui, nenhuma coisa precisa entrar em conflito com a outra, existe uma forma delas poderem conversar, mas eu queria que você pensasse sobre algo que a Bíblia se propõe. Quando o salmista diz: "Tu me teceste no ventre da minha mãe", lá em Salmo 139, versículo 13, a intenção do salmista não é descrever o padrão genético, as causas genéticas de como um neném, um feto é gerado no ventre da mãe. O que ele deseja dizer é que o narrador conta apenas quem ordena, quem está por trás, a causa última. É Deus que constrói a história, é Deus a fonte de vida, é Deus que diz para as coisas existirem, elas passam a existir. A Bíblia não está dizendo pormenores, descrevendo padrões genéticos e outras coisas, que fique bem claro para você não fazer uma leitura de Gênesis aí meio embriagada. Tá? A história do Gênesis, nós vamos ler várias histórias aqui. História da criação do homem, da terra, o dilúvio, os descendentes, de como esse povo se espalhou pelo mundo. E aí eu queria que você não comparasse essa história com a história como é contada no tempo moderno,
que nós tentamos colocar no jornal, nos livros. A história aqui é poética e muitas vezes ela foge à ordem, ela usa linguagem metafórica, está contando uma história e essa história é verdadeira, mas ela não tenta contar a história como o jornalista tenta contar uma notícia. Que fique bem claro, você não pode ler Gênesis dessa maneira também, porque senão muitas coisas você vai entrar em parafuso aí. Muitas coisas o texto de Gênesis não explica, porque ele passa, ele conta, ele diz Deus criou e a coisa criou. E a gente está lá, descreve o processo. Não, essas coisas não estão claras aí para a gente. Muitas vezes o autor, inclusive, usa de linguagem antropomórfica, né? Um termo teológico para dizer que muitas vezes o autor atribui sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, quando o autor diz que Deus viu, que Deus falou, ou que Deus... ele não está aqui dizendo que Deus tem olhos, literal, né? Que Deus ele usou cordas vocais para falar. Então, muita linguagem metafórica é usada para descrever sentimentos a Deus, entre outras coisas. Então, nessas leituras você vai lidar com tantas coisas, eu preciso que você preste atenção nisso também, tá? A ideia do narrador também não é apresentar uma teologia sistemática de Deus. Nós vamos falar de Deus, da criação, do pecado. A ideia não é fazer igual teologia sistemática, igual a gente está tendo no IBTM, né? Porque a teologia aqui é teologia bíblica. Ela não pega as coisas sistematizando. Não, a gente vai ver essa história e eu espero que essa imaginação ela possa despertar. Tendo dito isso, eu queria mostrar para vocês o palco da criação, pelo menos da criação, da perspectiva de quem está lendo. Se é Moisés que está escrevendo o texto de Gênesis, ele está escrevendo para um povo que está sendo liberto do Egito, vai para uma nova terra, e essas pessoas precisam saber da sua história, da origem, da história de Abraão, Isaac e Jacó, da fundação do mundo. Essas pessoas estão lendo esse livro como um livro de fé, que talvez contem para eles a origem e o destino deles. O livro de Gênesis também vai falar sobre isso, de como Deus está escolhendo um povo para que esse povo possa caminhar para um fim. A gente vai passar por isso em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, tudo. A gente vai ter momento para conversar sobre todas essas coisas, por isso você não pode faltar nenhum culto. Mas eu queria que você pudesse pensar comigo, como disse Agostinho, que nós temos 2 livros diante de nós, que é o livro da revelação, da salvação. Esse é o livro que revela Deus, Deus amoroso, a história do pecado, da redenção. Esse é o livro da revelação especial de Deus. Mas o Santo Agostinho diz que há outro livro, inclusive na citação dele, ele fala que a criação, o mundo, as estrelas, o próprio lugar onde nós habitamos deve ser observado, porque lá Deus também está revelando quem Ele é. O Agostinho diz, algumas pessoas, para descobrir Deus, leem um livro, mas existe um outro livro, maior, visível, que a própria aparência, da própria aparência das coisas criadas. E ele diz, olhe para cima de você. Você pode fazer isso hoje, essa manhã? Olhe para o céu, olhe para as coisas criadas, olhe para baixo. Olhe para as plantas, perceba os animais caminhando, as formigas, um inseto, um passarinho que vai caçando uma mosca, uma borboleta, a borboleta, a largata virando um casulo, virando uma borboleta, o ciclo da vida. Olhe para isso. Se você tem falta de imaginação para ver a criação de Deus, assista documentários que possam te revelar a grandeza do mundo onde nós vivemos ou do universo onde nós habitamos. Mas eu queria que o pessoal transmitisse para a gente uma imagem nesse momento, inclusive que imagem bonita do nosso planeta aqui. Eu queria mostrar para vocês o que nós vemos. Aqui está a nossa galáxia, né? A Via Láctea. E aqui nesse pontinho, esse quadradinho branco indicado aqui, é o nosso sistema solar. Nossa galáxia tem isso, mais de 105 mil anos-luz, né? E a gente está a 27 mil anos-luz do centro aí da nossa galáxia. Quando você olha para o céu, é isso que você está vendo. Perceba bem, você não consegue ver nem o Sol e nem o seu planeta. Quando nós estamos lendo Gênesis, o autor não está descrevendo isto. Ele está descrevendo quem está dentro de uma poeirinha ali dentro, olhando para essa vastidão da criação de Deus. É isso. Pode deixar essa imagem aí que eu quero que você
pense sobre isso. É isso que nós conseguimos observar hoje com as sondas, as fotografias espaciais, é isso que a gente vai enxergando por hora dentro da nossa galáxia. A teoria do Big Bang, que é a mais conhecida, mais aceita, né? Ela fala que o nosso mundo existente tem mais de 13 bilhões de anos. Obviamente, a Bíblia não fala sobre anos, quantos anos tem, fala a criação dos dias lá. E a gente não vai colocar nenhuma coisa em choque contra a outra, eu quero te dar informações para que você pense. O nosso mundo, a nossa galáxia aqui, né, o nosso planeta, né, tem 4,54 bilhões de anos, é mais novo do que toda a criação. E dentro dessa galáxia há 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Aproximadamente a ciência deduz que existam 200 trilhões de galáxias. Faça a conta de quantas estrelas possam haver nesse universo. Uma estrela é um sol. Quantos sistemas solares podem existir nesse vasto universo? Mas a história de Gênesis não é a história de como esse universo está se expandindo ou de vida em outros lugares, mas é como o Deus Criador de todo esse cosmo está criando um mundo e está criando também seres humanos para o adorar e para viver para Ele eternamente. E você faz parte disso. Você consegue se ver nessa imagem? Você não consegue ver o planeta que você vive. Você não consegue ver o sistema solar que você vive. No entanto, no meio dessa poeira cósmica, que seria o nosso sistema solar, que não representa nem 0,0001 trilhões no meio desse universo vasto de 200 trilhões de galáxias, Deus escolheu gente como eu e você para o adorar, para o servir. Nos deu capacidade de compreender as grandezas de Deus. Nenhuma outra criatura nesse universo, até as mais inteligentes, como por exemplo lá um polvo, um cachorro daqueles mais inteligentes que existem, nenhum deles consegue fazer composições como nós cantamos aqui nessa manhã. Pensar seriamente sobre o seu estado, a sua dependência de Deus. Todos eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus, é verdade. Todos eles adoram a Deus e eles, de certa maneira, são criados para a glória de Deus, mas nós podemos fazer isso com consciência. A nós foi nos dado capacidade de se relacionar com Deus de maneira igual, pensativa, criativa, arte, música, matemática, ciência, filosofia, o que você quiser. Tudo isso a serviço e aos pés de Deus. É por isso que talvez a música diz que há trilhões, bilhões de maneiras, 8 bilhões de maneiras de poder dizer para Deus a nossa gratidão, louvor, prestar louvor e culto a Ele. Talvez você se olhe para esse universo, como muitos cientistas olham e falam, não faz sentido nenhum. Esse mundo, um mundo de bilhões de anos, eu vivo 80 anos no máximo, eu não sou nada. Mas a Bíblia tem algo a dizer sobre a criação, sobre Deus, sobre nós e sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Talvez essa série seja um grande convite de Deus para a nossa igreja, para que a gente possa se maravilhar, para que a nossa adoração não seja limitada ao culto domingo de manhã ou ao culto domingo à noite, mas que 24 horas e 100% de nós possam realmente louvar a Deus, cada uma das nossas células, cada uma dos nossos pensamentos voltados para o Deus Criador dos céus e da terra. Pense sobre isso, o que criou a realidade, o Deus que criou todo esse universo que nós podemos ver, não pode ser contido pelo universo. Tudo que vem depois do que Deus disse, haja, está dentro de uma realidade. Deus não corresponde, Deus está fora. Se existe um outro lugar, Deus está fora. Deus é o Todo-Poderoso. A partir de tudo que Deus cria, tudo está subordinado, precisa de Deus para existir. A Bíblia nos revela um Deus que é muito maior. Você fica impressionado quando você vê uma sonda, um foguete espacial dando uma volta ao redor do nosso satélite natural?
Isso não é nada comparado a essa galáxia. Uma lua é extraordinário, é bonito, mas não é nada comparado ao sistema solar, a essa galáxia. E essa galáxia é uma poeira entre tantas outras. O Deus que criou todas essas coisas é infinitamente maior, mais poderoso e mais belo e complexo de todo esse sistema infinito que nós olhamos, que nós podemos observar. O cientista olha para longe, tentando conhecer. Nós olhamos para perto, para agora, para a palavra de Deus, desejando um relacionamento com Deus que criou todas as coisas. Por isso, nossa visão, talvez olhando para o Gênesis, se abra para uma realidade que ainda vai ser revelada, lá no Apocalipse, o que seria esse novo céus e nova terra, recriado, agora constituído pelo sangue de Jesus Cristo, redimido, novas todas as coisas. O que vai ser isso? Esse universo e essa vida nova, que a gente possa se despertar para essa contemplação, algo que, inclusive, que nós precisamos na nossa vida mais e mais. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver essas palavras, 4 palavras que aparecem aí, a exposição dessa manhã, para você falar que eu fiquei só com números aqui. A primeira palavra delas, no princípio, é a ousada revelação de Deus e das Escrituras. No princípio, ou seja, a partir do início de todas essas coisas, é o Big Bang, é qualquer outra coisa, Deus fez criado, tudo isso nós vamos conversar nos próximos cultos, mas a ideia é que tudo que nós enxergamos, tudo que nós observamos tem um começo, tudo isso tem um ponto de partida. Diversos teólogos, e talvez essa afirmação aqui seja o grande sumário do que vem pela frente. No princípio, Deus criou os céus da terra, está pronto, está feito, Deus fez, está aqui, na ação de Deus, tudo isso que nós vamos ler nos próximos domingos, tudo isso já está pronto. A Bíblia começa com uma clara afirmativa: Deus criou todas as coisas. Tudo que existe é criado para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ele é o autor de todas as coisas e tudo aquilo que existe é criação, é criatura. Ele é o Criador. É por isso que no Credo Apostólico nós começamos com isso. Cremos em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É esse Deus que nós cremos. É isso que você crê. Você não crê em uma força mística, uma causalidade, uma aleatoriedade no universo, forças se impactando, energias ou deuses que brigam entre si e o mundo é criado. Não. Existe uma origem para todas as coisas e essa origem está em Deus. Deus é o Criador. Quando Deus nasceu? Não é uma pergunta de criança, a gente não faz mais isso. Criança que pergunta, quem criou Deus? Deus não é criado, mas é o Criador de todas as coisas. O que criou a realidade que vivemos e podemos completar não é uma força misteriosa e desconhecida, não é um Deus alienado da criação. O salmista, ele sabe mais do que o cientista quando ele afirma com toda a certeza: antes que os montes nascessem, e tu me formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Antes que qualquer coisa existisse, antes do universo, as galáxias, as estrelas novas, vermelhas, as moléculas, antes de que tudo existisse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus está em outra categoria. As coisas aqui estão nas nossas categorias, visíveis, táteis, mas Deus pertence a outra categoria, a categoria própria de Deus. É por isso que a palavra usada aí, no princípio, Deus, a palavra aí é Elohim, a palavra que é usada para falar da majestade de Deus, de que no princípio majestoso, o rei do universo, inclusive a gente poderia fazer essa leitura de Gênesis, que Gênesis é a história de como Deus é o rei de todo o universo e governa todo o cosmos. É o rei que está sendo apresentado para nós. O Deus Criador é o Deus que governa, é o Deus que é a origem.
o ponto de partida de todo o universo. E a palavra Elohim, ela fala sobre isso, sobre a majestade, a expressão perfeita que descreve quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o majestoso. Se um rei entrasse aqui nessa manhã e o pessoal trouxesse os tronos que são construídos de pedras preciosas, para dizer, um rei precisa se assentar em algo que é valioso, algo que reflita a glória dele, e um Deus se assentasse aqui, todos nós ficaríamos admirados, talvez nos curvaríamos diante desse rei, mas Deus é o Deus que se assenta na sua criação, nos céus e na terra, e revela toda a sua majestade. Por isso, nós o adoramos. A Confissão de Westminster diz bem que nós fomos criados para a glória de Deus, e vale a pena glorificar um Deus que é todo glorioso, um Deus que é grande, um Deus que é majestoso, um Deus que merece louvor, merece toda a nossa vida, pensamentos, ações, palavras. Mas eu queria que você pensasse comigo o que Isaías descreve lá no capítulo 40, se puder projetar, se você tiver com sua Bíblia aí, Isaías capítulo 40, porque eu tinha lido Isaías, mas eu não tinha percebido isso aqui ainda, Emerson. Como que a Bíblia é maravilhosa, né? Já estudou a Bíblia várias vezes, né? Mas olhar com atenção para o texto sagrado é uma coisa extraordinária. E eu fiquei tão feliz que eu queria... Fui lá na Carla, lá, eu estava cozinhando lá, eu falei, amor, olha só esse texto. A Bíblia é a palavra de Deus, como foi confessado aqui nessa manhã. E Isaías, ele fala de um Deus diferente dos seres humanos e sem princípio, não gerado, sem oposição ou limitação de poder. Ele fala de um Deus que é. Olha só o que o texto diz, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 21. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não entenderam, não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É Ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra e o seu tronco já secaram, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Se existem 200 trilhões de galáxias nesse mundo, e bilhões de estrelas, que nós tentamos fotografar, tentando alcançar a que está mais distante, tentamos nomear, dar nome aos sistemas, um nome, essa vai se chamar B11, não sei o que, a gente vai tentando fazer esse trabalho, o cientista vai tentando nomear, enquanto Deus sabe o nome de cada uma delas. Ele nomeou cada uma delas, Ele sabe, Ele não esquece. Lembra de cabeça aí, Deus? Essa daqui é essa. Não, essa daqui eu criei por esse motivo, com esse propósito, para essa finalidade. Essa terá um tempo de tantos... É Deus que nós estamos falando. Você se impressiona com o universo? Se impressione com o Deus que criou o universo. O texto fala que, olha só, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não esquece de nenhuma delas, nenhuma das estrelas. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Quantas vezes
você já pensou? Eu falei, não, a minha vida está numa fase, Deus não sabe disso aqui, ou como ele pode estar no controle disso? Você não viu o que a gente acabou de ler? Os juízes, os governantes, os reis dessa terra, mal se estabelecem, já secam, o vento vem e leva eles. Deus permanece. Deus é poderoso. As nossas aflições, aquilo que nós passamos, nós podemos dizer para Deus, Deus, essas coisas estão ocultas, o Senhor não está vendo? Deus sabe de todas as coisas e sustenta todas as coisas, por acaso não sabe os nossos dilemas, as nossas crises? Deus, por acaso, não está ciente de quem nós somos? Deus sabe, não só sabe, é poderoso, não é só poderoso, é aquele que tem toda a sabedoria e tem todo o controle da história do universo e de nós, a sua criação, em suas mãos. É Ele que criou, a próxima palavra é essa, criou, a palavra que é usada aí é barar, a palavra que dá a ideia de que a criação de Deus não é como seres humanos que criam a partir de alguma coisa. O nosso professor me ajudou, a palavra para criar que os homens usam são outras palavras, talvez a ideia de que Deus criou aqui é a partir do nada. Deus criou o que existe a partir do nada, nós damos forma, esse púlpito aqui foi criado da madeira que foi tirada de alguma árvore, que veio de algum lugar, e tudo que nós criamos é a partir de alguma coisa, no entanto Deus cria a partir da sua palavra, do nada. Deus criou céus e terra. Tiago, mas existia alguma coisa antes? Nada. E simplesmente Deus criou isso que nós vemos e habitamos. É a perplexidade, é para a nossa imaginação ser cativada, a nossa sabedoria ser cativada nesse momento, porque tudo que existe é mortal, é finito, é transitório. No entanto, Deus é o eterno e sustentador de todas essas coisas. Os céus e a terra é o que Ele cria, todo o cosmo, céus e terra. O narrador não está pensando como a gente pensa, como o homem moderno pensa. Deus criou então Big Bang, explosão, as coisas começaram a se espalhar, as matérias, os átomos. O narrador não está nem um pouco preocupado com isso, ele não está querendo descrever os momentos da criação, ele está descrevendo o Deus. Esse Deus, olha só, nós estamos em um versículo nessa manhã. O Deus que é suficiente para preencher a nossa mente, o nosso coração, com expectativa e imaginação necessária para que a gente se dobre diante dele nessa manhã e o adore. E diga, quem há como o nosso Deus, Criador dos céus e da terra? Quem pode se comparar? Qual sabedoria nesse mundo? Quem pode se comparar ao Deus que criou os céus e terra? A ciência chama os céus e a terra daquele cosmo de 13 bilhões de anos, 200 trilhões de galáxias que se pode observar. Mas sabemos que enquanto lemos o livro da criação como uma lupa, tateando, um telescópio, isso é uma lupa, a gente tentando olhar para o livro da criação com uma lupa, diante dos nossos olhos está revelado a palavra de Deus, o Evangelho, o arquiteto de todas essas coisas. Talvez você poderia hoje sair daqui, passar no shopping, comprar um telescópio. Um dia eu vou ter. Ficar olhando as estrelas lá, meu Deus, qual que é o nome dessa? Mas Deus espera de nós maior emoção e empolgação ao abrir esse livro e ler as palavras que podem o revelá-lo a nós, que pode nos fazer conhecidos de Deus e Deus conhecido dos nossos corações e mentes. Que Deus possa ser conhecido, que nós possamos não ficar demasiadamente impressionado com a criação e esquecer o Criador. Inclusive, quando você lê Romanos capítulo 1, é a grande tese do apóstolo Paulo, que a criação por si só é suficiente para tornar qualquer homem reprovável diante de Deus. Porque aquilo que se pode ver e ser reconhecido pelos homens, os homens não atribuem a Deus como Criador. E eles transformam o quê? A criatura, o objeto, a criação como um Deus. E começam a adorar animais, ou imagens e objetos no lugar do Deus que criou todas essas coisas. É a grande tese do apóstolo Paulo.
Que quando você sair dessa igreja hoje, olhar para uma nuvem, para o céu, para uma árvore, ou ver alguma coisa nas suas férias, você possa pensar no Deus Criador de todas essas coisas. E que esse Deus Criador de todas as coisas não te trata como uma estrela que Ele conhece muito bem e confeccionou na sua sabedoria, mas te trata como alguém que porta, que carrega a imagem de quem Ele é. Isso é incrível, é extraordinário. Você deveria ficar maluco, peraí, não vou almoçar hoje não, vou ficar aqui só pensando o que isso significa. Porque nós estamos falando que o ser humano, dentro de toda a criação de Deus, nós vamos trabalhar isso nos próximos domingos, ele é criado com essa capacidade de uma forma peculiar, para que Deus possa ser louvado por nós, com as nossas vidas, com as nossas canções. Então, assim como a Escritura nos abre, a gente abre a Escritura, a primeira coisa que ela nos apresenta é Deus, que a nossa vida possa ser assim. A primeira coisa nas nossas vidas ser Deus. A primeira coisa das nossas vidas, a primeira coisa dos nossos dias, a primeira coisa, Deus. Deus como prioridade, Deus como Rei da nossa vida, Rei do universo, Rei do nosso coração. O Rei, a origem de todas as coisas, Deus. A quem você atribui a origem, o destino, o presente? Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz Deus. Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou. Esse é o fundamento da nossa cosmovisão. Deus como Criador, a origem de todas as coisas, visíveis e invisíveis, materiais e imateriais. Quem é a origem de todas essas coisas? Deus. Qualquer coisa que o ser humano possa falar que não leve em consideração Deus, isso é uma meia-verdade ou isso é metade do caminho. Deus precisa ser considerado em toda a verdade, em toda a ciência, arte, filosofia, matemática, qualquer coisa. Deus precisa ser um ponto culminante, onde nós vamos tateando e se a gente pudesse fazer um caminho de agora para trás, nós chegaremos em Deus. E de Deus para as coisas criadas. No princípio, criou Deus. Essas 4 primeiras palavras da Bíblia representam o alicerce da fé. Se você crer nelas, e eu digo, creia nela, e você será capaz de acreditar em toda a Bíblia. Se você acredita nisso que eu acabei de dizer aqui, você está apto a acreditar em todas as outras coisas que vão acontecer ao longo das Escrituras. Espera aí, Deus criou os céus e a terra, não pode abrir um mar? Você acredita em milagre, Tiago? Você acredita que Deus abriu o mar? É claro que eu acredito. Eu acredito que Deus criou esse universo a partir do nada. Qualquer coisa que vem pela frente, milagre, mortos ressuscitando, vale de ossos secos. Tá, Tiago, você acredita que Deus mandou um dilúvio? Meu filho, Deus criou o universo a partir do nada. Tudo isso, eu não posso acreditar nisso. Tiago, você acredita que Jesus pegou um pedaço de barro, colocou no olho lá do cara lá e virou um... É claro que eu acredito. Deus criou um sol que queima a graus inimagináveis, Ele não poderia fazer essas coisas. Então que a sua fé ela não se diminua, você não diminua Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis conta um único relato e um relato legítimo da criação. Além disso, ele fornece o propósito. Por que Deus criou essas coisas? É o assunto dos nossos próximos domingos. Por que Deus criou? Se Deus é suficiente, se Deus não tinha necessidade de criar, porque perceba bem, o apóstolo Paulo vai falar que Deus não tem necessidade de ser servido por mãos humanas. Para que Deus criou essas coisas então, se Ele não depende disso? Nós vamos responder essas perguntas nos nossos próximos cultos. Mas eu queria finalizar, porque o tempo já se foi, tanta coisa para falar e o tempo já acabou. Vai ter que ser outro sermão à noite, né? Normalmente está sendo assim. É outro sermão no mesmo texto. Mas nós podemos, e eu quero chamar sua atenção para isso, porque nós podemos ver claramente Cristo sendo revelado em Gênesis. Talvez essa seja a grande emoção dessa manhã, que nós podemos olhar para cada versículo de Gênesis e ver
Cristo, pois a narrativa das origens não é apenas um registro das coisas, mas é um palco onde Deus vai revelar a obra da redenção. A criação, nós, o mundo, nossa história, é onde Deus vai revelar a obra da redenção na pessoa de Jesus Cristo. É nesse mundo, nesse universo, nesse planeta, obedecendo às leis dessa natureza e da física e de tudo, em que Jesus vai surgir e revelar o evangelho da salvação e da redenção. De como nós que fomos desligados de Deus pelo pecado, podemos ser reconectados a Deus e fazer parte desse propósito eterno de Deus. O que nós percebemos é que Jesus não é um acidente, um paliativo. Deus criou tudo bom e perfeito, e agora Jesus é um paliativo. Não, Jesus é a história de Deus. Jesus está na fundação. Inclusive, João capítulo 1 vai dizer que Ele é o verbo que se fez carne, no princípio estava com Deus, Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós podemos ver Jesus no livro de Gênesis, nós podemos ver Jesus em cada um desses versículos. Essa perspectiva transforma a nossa visão, porque a gente percebe que Cristo é aquele que é o fundamento de todo o universo, aquele que sustenta todo o universo, como diz Colossenses capítulo 1. Essa perspectiva vai transformar a gente vai falar de tantas coisas interessantes sobre aquilo que é necessário. Talvez essa série seja importante para a gente poder voltar à origem, propósito, entender Deus como o centro gravitacional de todo o universo. Por muito tempo a gente achou que era a Terra, nós, o nosso planeta, mas qual é o centro de todo o universo? O próprio Deus, que todas as coisas possam convergir em Cristo Jesus, o nosso Deus e o nosso Senhor. Amém?